Olá, eu sou a Ana e seja muito bem-vinda a este canal aqui no YouTube. Pois bem, por que eu resolvi criar este canal aqui no YouTube? Para falar sobre livros, para falar sobre literatura e a transformação que o livro tem em nossas vidas, mas aquela transformação real, aquela transformação que nos muda. Porque existe dois tipos de literatura, aquela que informa e aquela que te transforma. E aqui eu quero falar um pouco sobre essa literatura que me transforma e que possa ser aqui indicada. Quem sabe ela possa transformar você também. E a gente possa criar aqui uma comunidade, porque vocês também vão me indicando novos livros. Confesso que eu não tenho muito com quem conversar sobre literatura, sobre os livros do meu dia a dia. E foi esse também um dos grandes motivos que me levou a querer criar este canal aqui. E uma outra razão, aqui vou falar várias, né? Porque eu acho falar de livros, falar de literatura desperta muita coisa em nós, traz um boom aqui para todos nós. E um outro motivo, que agora eu vou falar sobre ele, é quando eu li o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é este aqui. Na verdade, eu estou lendo este livro e marcando um pouquinho, graças a Deus. Mas é porque é um livro que está dando um nó na minha cabeça. Ele está fazendo um boom aqui em relação a conhecimento. Porque neste livro aqui, eu descobri tanta coisa sobre a história do nosso país que eu fiquei alarmada. Parece que eu nunca estudei história na minha vida. Parece que para mim é tudo um desconhecido. Quando eu li sobre os malês, que são os muçulmanos que vieram como escravos para o Brasil, sendo que eu nunca tinha escutado falar sobre eles, foi a primeira vez, e o quanto que eles foram importantes para a nossa história, e quanto foi decisivo as suas rebeliões em relação a liberdade de vários escravos, porque eles não concordavam em ser escravos, eles não eram submissos, eles aparentavam ser, mas por detrás eles sempre estavam ali querendo a sua liberdade, porque eles se sentiam enganados o tempo todo, porque quando eles vieram para cá, falaram com eles que eles vinham para a terra prometida de Alá, e viram que foi uma grande enganação que fizeram com eles. Então eles não aceitavam aquilo de forma nenhuma e eles eram muito cultos. Tanto que esses muçulmanos eram os escravos escolhidos para poderem ensinar aos filhos dos brancos, né? Então são os chamados malês. Você já ouviu falar sobre os malês na história do nosso país? Porque eu nunca tinha escutado falar. E o quanto que eles foram importantes ali nos meados de 1820, 1830 para a nossa história. Então eu resolvi vir aqui para a gente conversar um pouco. Neste vídeo não vai ser sobre esse livro, que eu quero terminá-lo para vir aqui e a gente conversar um pouco mais sobre ele em si. Mas se você já o leu, deixa aqui nos comentários várias situações que possam me ajudar aqui também numa melhor compreensão dessa leitura. E não só para a gente fugir um pouco desse boom do capital cultural que a gente vê por aí, que na verdade muitas vezes é superficial, que é aquele que a gente pega frases soltas ali de Clarice Lispector e usa num contexto nada a ver, ou então a gente pega recortes de podcasts e viraliza aquilo como se fosse uma verdade, mas é totalmente tirada de um contexto, e aí quando você o isola, você defende um ponto de vista que não é aquilo que a pessoa queria falar, e por aí vai. Quando eu vejo esse tipo de situação, eu sempre lembro do livro Literatura em Perigo, do Todorov, em que ele fala que a educação ficou muito precária
quando os alunos começaram a estudar por apostilas e não pela obra em si. Ficou ali estudando, o que fulano de tal falou sobre Fernando Pessoa, o que é o entendimento de fulano de tal sobre a obra de Machado de Assis. E o aluno mesmo não lê a obra em si, para ele tirar as próprias conclusões. E a gente vê muito isso nas mídias sociais, né? Às vezes a pessoa não lê a obra e defende aquilo como uma verdade que nem ela sabe se é uma verdade ou não é uma verdade. Quando eu estava fazendo faculdade, lá atrás, estudando Direito, sou formada em Direito, a gente estudava muito entendimento. Por exemplo, a gente pegava uma lei e pegava vários autores com vários entendimentos sobre aquela lei. E aí, para a gente usar no nosso contexto, dependendo da causa, pega ali. Mas fazia toda a diferença. Aquele que sempre destaca é aquele que sabe o contexto histórico da lei. Por que a lei foi criada? Qual é o contexto dela? O que tem por detrás dela? É o que faz toda a diferença. E é isso que eu quero trazer aqui, essa conversa, a gente entender sobre as obras, a gente entender um pouco mais sobre a literatura em si. É a gente poder criar essa grande comunidade em que a gente vai falar sobre o que a gente tanto ama, que é livros. É a gente pegar a obra em si e entender, é cada um falar o que mais chamou a atenção, é o que cada um trazer o seu ponto de vista que vai fazer toda a diferença para o nosso contexto em si. Então eu te convido já para você curtir esse vídeo, inscrever no canal para a gente possa criar essa comunidade e falar sobre muitos e muitos livros, e principalmente de literatura brasileira, que é a minha grande paixão. Conhecer a história do nosso país, conhecer todo o contexto por nós vividos, é maravilhoso, é encantador. Já leram A Cabeça do Santo de Socorro Racioli? Que livro incrível! Já leram O Avesso da Pele de Jefferson Tenório? Pelo amor de Deus, é cada livro um melhor do que o outro. Eu estou trazendo autores contemporâneos porque não é só a nossa literatura mais antiga que é válida. Claro que não. Os livros da Aline Bey são maravilhosos, mas também Clarice tem o seu lugar. Eu confesso que para eu entender Clarice, eu tive que ler umas 4 vezes, não toda a obra, mas os livros em si. Perto do Coração Selvagem, eu me apaixonei por Joana desde a primeira vez que eu o li. Quando eu li pela segunda vez, eu passei a admirá-la. Quando eu li pela terceira vez, eu já me sentia Joana, né? Então, a gente vai falar um pouco de todos esses livros. Não só literatura russa, que eu tanto amo também, literatura inglesa, francesa e por aí vai. Ou seja, é uma comunidade literária que a gente vai criar aqui com tantos outros canais que já existem, mas também aqui eu quero compartilhar um pouquinho do que eu sei e quero muito mais receber, porque eu sei que isso aqui vai ser uma grande troca. Então eu te convido para você já se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu acho que é assim mesmo que a gente tem que pedir que os amigos, né, literários façam parte da nossa vida. Então eu te convido para você estar sempre aqui comigo com um vídeo uma vez por semana, às vezes 2. Vamos ver, vamos fazer e acontecer. E um grande abraço.